Rádio A Meta Cognitiva é um centro especializado no desenvolvimento mental e psicológico. Na Meta você encontrará técnicas e estratégias que levam a uma melhor qualidade de vida, o sucesso profissional e comportamental. Conheça nossa metodologia para a construção de resultados positivos em sua vida. Você merece ter sucesso na vida treinando sua mente para brilhar. Venha evoluir com a Meta Cognitiva, uma clínica com alto nível de satisfação nos seus resultados. Informações no WhatsApp 98811-0553. E aí! Começamos o papo mais gostoso, mais maravilhoso de toda segunda-feira aqui pela Rádio Saúde, diretamente dos estúdios hiper mega sensacionais da Clínica Meta Cognitiva. Eu sou o Carlos Barreto, sou entrevistador das noites de segunda-feira com os dedos ágeis, nervosos e experientes do nosso diretor Diego Gonçalves, El Dieguito. E aqui comigo, nada mais, nada menos, diretamente das telas da TV para os estúdios da rádio, Leila Maia. E aí, boa noite, Leilinha. Prazer incomensurável ter você aqui. Vamos começar o nosso papo de segunda, não é verdade? Vamos. E aí, Leilinha, como é que você começou a tua vida? Assim, claro, né? Depois que você saiu, né, da barriguinha da mamãe. Como é que você... Então... Boa noite, gente. Um prazer estar aqui. Obrigado. Né? Eu tenho essa grande estatura, né? Quem está vendo aí. Olha aí. Ó. Mas assim, fui atleta a vida toda, ginástica olímpica. Não é por isso que eu sou pequena, tá? Porque minha família é pequena, minha mãe é pequena. Mas assim, hoje... É tudo pequeno na sua família? Ele já começou, né? Bem que ele disse que ia já começar mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma temática que é séria, né? Mas que a gente precisa falar e que eu venho nesse processo de ressignificação da minha história, por todas as vivências que eu passei na minha infância, né? E eu falo que hoje a gente está em 2020, mas se eu não denunciando a minha idade, né? Eu tenho 32 anos, não parece que eu sou pequenininha, que é pequena tem essa vantagem, viu? Mas há 10 anos, né, 20 anos, falar sobre suicídio era um tabu muito grande. Não que ainda não seja, né? Mas o advento das redes sociais, a tecnologia, ela trouxe essa aproximação à informação. Muitas vezes as pessoas usam as informações erradas, né? Compartilham o que não deve ser compartilhado e esquecem de compartilhar o que realmente deve ser compartilhado. Mas eu venho nesse processo que não é fácil, é árduo, né? Falar sobre uma temática tão delicada. E como é que a gente fala de suicídio de uma maneira leve, né? O meu maior desafio foi esse. Vamos começar então para o pessoal aí se preparando, né? Vamos construir aqui, vamos dar uma imitada no Facebook, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Você falou que você começou a sua vida, né, já adulta como atleta, sim, né? Sim. Isso deve ter lhe aproximado do esporte, foi por isso que você escolheu a sua profissão, que é educadora física. E aí a vida ia, né, muito bem, obrigado e tal, e você tocou num assunto interessante, assim, ninguém, né, nunca para falar sobre esse nosso tema de hoje, né, que é o suicídio e tal. E como é que isso apareceu na tua vida? Então, eu já, como profissional da educação física, sempre tive um olhar muito diferente sobre a minha profissão. Na verdade, estou formada há mais de 10 anos, já na universidade, eu já tinha um olhar de buscar motivar as pessoas, entendendo o poder do exercício para a saúde mental e emocional. Show, perfeito. Mas por quê? Hoje você, né, como psicólogo, vocês sabem que a ciência cada dia está mostrando essa importância, mas há 10 anos... 8 anos atrás, não tinham muitos artigos científicos falando sobre isso, mas eu passei por problemas pessoais e tive compulsão alimentar. E é interessante, eu falo com muita naturalidade hoje, né, isso, principalmente quando eu palestro para mulheres, que a mulher, a gente só foi adquirindo as funções, né? As tarefas só foram aumentando a demanda, a gente não deixou de fazer nada, então a gente se cobra muito. Quem é mãe sabe o quanto a gente se cobra. Eu digo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a gente se cobra porque tem que ser a mãe perfeita, a filha perfeita, a profissional perfeita, a mulher perfeita. E tem hora que você faz, peraí, eu preciso de tempo, de qualidade para mim. Mas precisa? A mulher não faz 500 milhões de coisas ao mesmo tempo? Mas não, olha, não queiram ser a Mulher Maravilha, porque uma hora a conta chega. Inclusive, vai passar hoje na Globo. Não assistam. Como Leila diz, não queira ser a Mulher Maravilha, então não assista. Queira ser uma mulher real, né? Exato. Se respeitando. Então, quando eu tive compulsão alimentar, uma fase difícil de problemas pessoais, eu vi no exercício a minha válvula de escape positiva.
Eu vi o quanto, claro que eu busquei ajuda de profissionais, de uma psicóloga, de nutricionista, e no momento do gatilho, que era no final do dia, quando eu chegava muito cansado, o dia todo trabalhando, e que eu ia buscar prazer, né? As pessoas precisam entender que o ser humano, ele busca prazer. Se a gente não busca prazer em coisas que realmente fazem bem, no sentido de um balanço hormonal, digamos assim, né? Saldo positivo. Isso. A gente vai buscar um prazer momentâneo na comida, na bebida, né? Nas drogas. Por isso que as pessoas... Fugas, né? Fugas que elas vão trazer um desequilíbrio, não só metabólico, mas também emocional. Então, eu chegava muito cansada, 10 horas da noite, e eu sabia que era o gatilho da minha compulsão alimentar. Eu colocava meu fone de ouvido e ia correr. E aquilo foi me apaixonando, e eu vendo que não me trazia um prazer momentâneo, que eu dormia bem, que eu acordava bem, e eu comecei a idealizar projetos para ajudar mulheres, coisas gratuitas, projetos online, produtos online, né? Naquela época ninguém usava isso. Na verdade, eu sempre fui muito criticada por realmente usar as mídias sociais para tentar levar o bem, para fazer o bem, mas eu acho que é uma coisa de sentir, né? A gente sente que nós escolhemos e Deus, ele vai realmente mostrando a nossa missão, muitas vezes através da nossa profissão. Então, eu digo que hoje eu sou... meu trabalho vai além de realmente uma profissão, é uma missão de vida. E quando eu vi esse impacto, essa importância da saúde física, o cuidado para a saúde mental, eu comecei a querer resgatar sobre a minha história. Porque eu perdi um pai para o suicídio há 6 anos e eu não falava sobre isso, justamente por conta do tabu religioso. Nossa, acho que aqui vai ser um seminário de psicologia, viu, Dieguito? Vamos lá, agora eu vou ter que fazer um parênteses, porque, como eu disse, aqui não tem roteiro, né? O roteiro a gente faz na hora. Aí eu tenho que perguntar, que você falou aí da compulsão alimentar, chegava em casa 10 horas da noite e era o momento, né, que a barriga dizia, opa, eu existo e eu quero comer. Não é só a barriga, era principalmente a cabeça. A cabeça, claro, né? E aí eu tenho uma curiosidade que me veio aqui agora, que eu acho que todo homem já se perguntou, e eu vou ter que perguntar agora, porque Pode não tem falar. como perder o sonho. Por que mulher gosta tanto de doce? Pois você acredita que eu sou o contrário? O meu problema é o salgado, mas o doce... que vem aqui, eu sempre... mas o doce, ele traz muito essa relação do prazer imediato, né? E tem até estudos que provam e comparam ele com a cocaína, né? A questão da abstinência e da dependência, né, que causa. Então, o meu realmente era buscar o prazer para... Hoje eu digo às pessoas que a gente precisa entender o alimento como uma fonte de nutrição e não de compensação de emoção. Então, eu digo que, assim, respeitando a crença religiosa de todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que quando a gente menos quer, é quando a gente mais precisa de igreja e de exercício, entende? Aquele dia que você está muito cansado, vá correr, vai treinar. Aquele dia que você está muito estressado, que você está TPM, vá correr, vá treinar, vá fazer algo. Tem um tempo de qualidade para você. Você vai ver o quanto aquilo não vai ser um prazer momentâneo, o quanto aquilo vai fazer bem, não só para a sua saúde física. Leila, até para ajudar as meninas que estão nos escutando e nos vendo, é assim, você conseguiu detectar qual era o gatilho que você tinha naquele momento que você jogava tudo para comida? Naquele momento da sua vida? Era o momento que eu pausava, né? Se a gente fizer uma reflexão para quem está aí, segunda-feira, né? Tenho certeza que todo mundo excedeu um pouquinho no final de semana, aí segunda o café bem bonitinho, né? Não, segunda eu vou fazer dieta, almoço bem bonitinho. Quando chega de noite, o que é que a gente faz? Eu mereço. Meu dia foi muito cansativo e estressante, então eu vou comer. Então o estresse era o seu gatilho. Era o meu gatilho, né? Mas isso é uma relação hormonal. A gente tá com cortisol sempre muito elevado no final do dia, né? Que é o hormônio do estresse. Então, eu acho que o autoconhecimento e essa percepção de que práticas simples, como a respiração, de você chegar em casa, de você respirar, pausar, de você tomar um copão de água, de você ir tomar um banho, né? A gente agir mais pela racionalidade do que pelo emocional, realmente faz com que a gente tenha boas práticas, né? E boas escolhas também. Entendi. E aí me diz uma coisa, assim, você começou você disse que com 6 anos, né, teve esse evento, né, que foi bem marcante na tua vida e tal. E você tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Como é que isso entrou ou não entrou na sua cabeça? Nunca entrou. Na verdade, eu vim descobrir que meu pai tinha cometido suicídio quando eu tinha 10, 11 anos. Porque até então diziam que tinha sido acidente de carro. Sério? Né? Você passou 4 anos acreditando no conto da carochinha? Sim.
Eu ouvi uma vez uma tia falando, só que para outra pessoa, e ficou por aquilo. Mas como eu tinha lembranças ruins do meu pai, né? Muitas ele fazendo mal à minha mãe, era uma pessoa que não significava nada. Sim. Então, eu cresci sem querer falar sobre ele, e eu tinha medo de rezar e conversar com ele, porque o tabu religioso também é muito forte, né? Eu falo com muita naturalidade, quando eu vou palestrar, principalmente para jovens, que as pessoas, e eu cresci ouvindo isso, que quem comete suicídio vai para aquele canto, né? Vai para o inferno. Então, eu não rezava pelo meu pai, eu não conversava, e assim, não tem como eu não falar sobre a minha espiritualidade em relação à minha história, porque realmente foi um despertar de Deus. Eu precisei, em primeiro lugar, me perdoar por sentir a vida toda aquilo, um sentimento tão ruim pelo meu pai, de ódio mesmo, sabe, assim, de odiá-lo pelo que eu lembrava ele fazendo com minha mãe, e me perdoar e perdoá-lo, de entender que ele era uma pessoa doente, que ele tinha uma doença chamada esquizofrenia, né, e foi através do perdão que tudo foi acontecendo, e eu vi o quanto eu precisava ser voz, ter coragem para realmente criar uma campanha, um projeto, fazer com que as pessoas enxerguem a saúde mental como uma doença, como algo que a gente precisa ter um olhar de mais empatia. E quando a gente fala muito sobre empatia hoje em dia, mas uma empatia na prática, com atitude, né? Não aquilo tanta pena e fica por isso mesmo. Justamente, né? De não julgar as pessoas, mas de tentar acolher, de tentar encorajá-las a buscar ajuda de profissionais. E isso tudo só aconteceu porque eu fiz muito tempo de terapia, né? Minha terapeuta, Carol, foi de extrema importância, porque não foi fácil idealizar e criar um projeto que tomou uma repercussão tão grande. Eu tinha medo do julgamento, e a gente tem, né, como ser humano, medo do julgamento das pessoas. Eu posso perguntar à vontade? Pode, fica à vontade. Você falou que você acreditou, né, durante muito tempo, né, 4 anos aí, pelo que você falou, mais ou menos, que seu pai tinha morrido num acidente automobilístico e, evidentemente, que você tinha lembranças de aspectos, né, comportamentos ruins que ele apresentava, muito provavelmente por causa da esquizofrenia, que você só foi entender muito tempo depois. E com você funcionou essa compreensão, né? Você levou um tempo, mas você optou por entender e compreender, e hoje você compreende. Na família, até para quem está vendo a gente, você acha que, como é que se dá? Você acha que as pessoas da família elas têm interesse de realmente conseguir compreender? Porque é um estigma que a gente vê muito com a saúde mental, né? As pessoas taxam e não querem entender porque é mais difícil você procurar compreender. É mais fácil você taxar e excluir. Sim. Na tua família, de um modo geral, não só na pequena, mas você percebia isso, as pessoas tentando entender, taxando logo? Então, fica por isso mesmo. Eu cresci, eu digo, né, e hoje eu vejo o quanto a gente é produto do meio onde a gente cresce e convive. Eu cresci num ambiente de muita tranquilidade e paz. Foi com minha mãe e com meu irmão. Já minha família paterna, na grande maioria, tem transtornos e problemas de saúde mental. Então, o suicídio, ele deixa muito essa interrogação, né? O porquê. Exato. E eu tinha uma crença muito grande, que eu tinha medo e uma quase certeza absoluta que eu ia ter algum problema de saúde mental, né? Porque eu sempre me vi muito diferente da minha mãe e do meu irmão. Eles são muito calmos, serenos, eu sou inquieta, agitada, estressada. Aí eu dizia, eu tenho certeza que eu vou ter, mas eu falo hoje, né? E graças a Deus, quando eu palestro, quando toca muitas pessoas, porque eu passo a verdade do que eu vivi. Eu mostro às pessoas que eu posso ter algum problema de saúde mental. Todos nós estamos suscetíveis, né? Mas quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu tiver compreensão sobre a relação da saúde mental, eu digo que a informação é onde diminui o nosso preconceito, em tudo, né? Então, eu não vou ter preconceito de buscar ajuda de um profissional, eu vou saber a hora de buscar ajuda, né? Então, é muito importante a gente diminuir esse preconceito, de entender que quem está com depressão e quem está em sofrimento não é porque a pessoa quer, não é preguiça, não é falta de Deus, né? Não é frescura. Então, é muito difícil você querer se comparar e querer entender a dor do outro. Ninguém entende, às vezes a própria pessoa não sabe o que ela está sentindo, né? Exato. Às vezes o que para mim é banal, para você é algo que faz muita diferença. Crítico, perigoso. Então a gente tem que realmente respeitar a vivência de cada pessoa, os seus traumas e realmente oferecer esse acolhimento, porque o projeto Ponto da Vida me mostrou muito isso, que uma palavra, um olhar, uma mensagem, ela pode sim salvar uma pessoa, sabe? Ela pode mudar e ressignificar a vida daquela pessoa no momento. Você falou agora do projeto Pontos da Vida. Então, assim, você entendeu na linha do tempo, né? Você entendeu o que tinha acontecido com seu pai, você foi trabalhando isso,
né? E aí, quando foi que surgiu esse projeto, a ideia desse projeto? 2 anos e meio, mais ou menos, vão fazer 3 anos. Eu comecei um tocar de Deus, né? Muitas coisas aconteceram, a gente passaria a noite toda aqui para eu poder contar, mas para resumir, eu comecei a pesquisar muito na internet como eu poderia fazer uma campanha que chamasse a atenção da sociedade sobre essa temática, porque hoje o Setembro Amarelo é muito forte aqui, até, né, no nosso estado. Eu tô me sentindo mal, porque eu vim até de amarelo em homenagem ao Setembro Amarelo, e eu tô vendo vários Smurfs aqui, porque quem não tá aí não tá vendo, mas a gente tá cheio de Smurfs aqui do lado, e eu queria entender por quê, por causa do Novembro Azul, vocês já estão na campanha, né? Não, a gente tá em outra campanha, tá na correria. Menina, aqui não é escritório eleitoral, mas só o que tem é campanha, viu? Podem acreditar nisso. Mas vamos lá, Mas é justamente isso. E eu comecei a pesquisar na internet e eu dizia, como é que eu vou falar de uma temática tão delicada de uma maneira leve? Como é que a gente fala, né? De suicídio de uma maneira leve. Eu disse, não tem como. Foi quando eu vi, depois de meses, noites e noites, madrugadas olhando, eu vi um projeto que fizeram na Coreia do Sul, numa ponte que tinha lá, e em parceria com a Samsung, eles colocaram placas de LED na ponte, em todo o decorrer da ponte, e lá eles conseguiram diminuir em 85% de suicídio. E nessas placas, a pessoa dava um passo e acendia uma frase, né? Uma placa com uma frase, você não está só, você é especial, precisa de ajuda. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer algo na Ponte Newton Navarro. Mas assim, eu não tinha uma empresa como a Samsung, né? Outra, que é uma campanha caríssima. Mas eu tinha muito amor, né, e coragem, ajuda de amigos, e fui idealizando com a ajuda de profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, porque eu sempre tive muita responsabilidade. Eu não sou uma profissional, né, de saúde mental, mas sempre com esse respaldo. Mas é um profissional da saúde. Né? Mas com esse respaldo da escolha das frases, de como colocar, da cor, da formatação, tudo. Cada detalhe foi muito pensado. Plaquinhas de madeira com adesivo. Fomos colocar na Ponte Newton Navarro, e no dia que eu coloquei, eu recebi realmente a prova de Deus de que existia um propósito maior. Para todos aqueles meses de abdicação, de tudo que eu precisei abrir mão, porque realmente eu precisaria ter o dia todo aqui falando, mas quando eu saí lá da ponte, no dia 16 de setembro de 2018, eu fui colocar junto com minha mãe, cheguei 9 horas da manhã, 11 horas, mais ou menos, a gente saiu de lá, e eu sempre digo a todos que cada placa que eu colocava, eu pedia a Deus que fosse a luz para a dor de alguém que estava em sofrimento. A gente precisa entender que quem está ali atentando contra a própria vida não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, né? Então, como eu disse, às vezes um olhar, uma frase, uma mensagem realmente faz muita diferença e salva. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, meio-dia eu fui me trocar para ir para uma caminhada que eu estava organizando à tarde, e eu recebi uma mensagem de um radialista, que eu tinha ido no programa dele, durante a semana. Ele dizia, Leila, eu acabei de passar na Ponte Newton Navarro, tinham muitas pessoas, tinha a polícia e tinha uma mulher chorando muito e gritando, e dizendo que não tinham sido as pessoas, nem a polícia, mas tinham sido as frases que tinham feito ela mudar de decisão. E desde aquele dia, eu nunca mais parei, sabe? Eu recebi muito não, muita gente dizendo que eu estava ficando doida de fazer isso, mas aquele dia eu entendi que era tudo entre eu e Deus, que aquele era o meu propósito, que aquela era a minha missão. Isso me realiza demais, sabe? Nossa, com certeza. Você pediu, desculpa, questão burocrática. Tinha que ter autorização para botar essa placa lá, ou você chegou no peito e coragem? Eu cheguei e coloquei. Colocou... Se depois mandasse eu tirar, eu tirava. Mas, mas depois foi até engraçado. Não sou eu. Virou até, assim, claro, tomou uma repercussão muito grande, até a nível nacional, e virou algo turístico. E eu venho no sentido, né? Hoje o pastor Rubens está lá, faz um projeto também muito bonito, há quase 2 anos, colocando, né, colocou as telas. A gente batalhou muito através do poder público, mas realmente é algo que vai além da nossa, né, força, mas... Quer dizer que o pessoal que está lá orientando os possíveis suicidas não tem nada a ver com você, já é um outro grupo que é um outro grupo, é a igreja evangélica. E eu promovo ações lá. O ano passado eu fiz uma corrida que foi muito linda, que é justamente para a gente ressignificar aquele lugar. Porque a primeira mobilização que eu fiz, antes de colocar as plaquinhas, eu coloquei as placas em setembro, eu fiz em julho uma mobilização no Forte dos Reis Magos. Foi muito, muito lindo. Porque tinham muitas pessoas que tinham tentado, pessoas que tinham familiares, né, lá que tinham perdido pessoas. Então, foi um processo de ressignificação para diversas pessoas que estavam, da gente
mostrar que aquele lugar pode ser utilizado como um cartão postal tão lindo da nossa cidade, para o esporte, para cultura, para tudo isso, né? Então, eu venho através de eventos como a corrida, que foi ano passado, foi a Corrida Ponto da Vida Inclusiva. Esse ano ia ter novamente, mas a pandemia, né? Próximo ano, se Deus quiser, vou fazer novamente para a gente ir ressignificando, que é realmente um dos pontos mais bonitos da nossa cidade e que vinha com a imagem muito negativa. Né? Muitas perguntas, com certeza não vai dar tempo, como nunca dá, mas... Tem que voltar. Vamos lá. Você tocou na pandemia, aí eu te pergunto, a pandemia, na sua visão, né, que é a visão de quem não é especialista no assunto, mas atua na área, você acha que ela incrementou os números de suicidas, diminuiu, ficou na mesma? Eu acho que ela veio para gerar bastante adoecimento, né? Eu vejo e recebo muito e busco, através das minhas redes sociais, justamente mostrar às pessoas o quanto a gente precisa ter essa relação do autocuidado. E quando eu digo autocuidado, eu não estou falando só em relação ao exercício físico, mas o que a gente alimenta a nossa mente, o que a gente assiste, Exato. Tempo de rede social, tudo isso, porque a rede social ela veio sim para realmente trazer benefícios, a tecnologia, mas também veio para gerar um adoecimento muito grande da humanidade. E a gente precisa mostrar às pessoas o quanto isso é real. O Leandro Carnal fala que a internet, ela trouxe tudo de bom, a internet, né? Trouxe tudo de bom, mas também liberou os imbecis, né? Para saírem de casa, né? E aí eu te pergunto, já que a gente está numa campanha sobre rede social, né? Você acha que você atua muito nas redes sociais? Você acha, como é que você avalia justamente a relação entre redes sociais e ansiedade? Eu acho que tem toda a relação. Total. Né? E eu não digo só pelo que eu estudo, pelo que eu vejo. Eu gosto de me conhecer e me estudar nesse sentido. Então, faço até esse desafio para quem está nos ouvindo ou assistindo. Fica um final de semana desconectada e observa o quanto você enxerga a vida de outra maneira. O quanto você enxerga os momentos de uma maneira diferente. Isso é muito real. E eu digo sempre a todos que a gente tende a querer compreender a vida como aquela vida real, ou vida virtual. E a nossa vida real, gente, a minha, a de qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais rica, bem-sucedida, ela tem problema, ela tem adversidade, tem frustrações. Essa é a nossa vida real, e não aquela vida perfeita, virtual, que as pessoas estão aí compartilhando, que a gente vai vendo, e que isso... Eu sou mãe, tenho uma filha de quase 11 anos, e isso me dá um sentimento de angústia, sabe assim, como vai ser essa próxima geração? Sim. O quanto a gente precisa mostrar os verdadeiros valores e a essência da vida, que é deixar um legado em vida, né? A gente está aqui para deixar um legado para as próximas gerações, e se essa geração que a gente está vendo agora, as referências e os ídolos são youtubers, entende? Exato. Tá tudo diferente, tá tudo errado. A gente estava comentando no programa passado que o documentário, né, que fez sucesso na Netflix, né, o Dilema nas Redes, assisti. Ele mostra, né, o diferencial do documentário, porque ele traz as pessoas que criaram, né, as redes sociais, sim, né, que trabalharam muitos anos lá e que eles dão depoimentos contrários às redes sociais. E ele traz um outro diferencial que me chamou bastante atenção, que em alguns países, a Coreia do Sul é um deles, inclusive, existe muitas adolescentes, meninas, né, querendo fazer cirurgias plásticas para ficar iguais aos filtros, né? Aos filtros que os aplicativos colocam. Eu agora estou pensando na sua pergunta, né? O que é que vai ficar, né, nessa nova geração? Né? Um bocado de gatinhos e gatinhas andando por aí, né? Que são os filtros mais utilizados. E assim, é uma geração do descartável, isso, né? Onde a sua dor não importa, o seu sofrimento não importa, o que importa é eu estar ali mostrando uma vida que muitas vezes não condiz com a realidade da minha vivência, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, sorridente, que na realidade não é aquilo, né? Então, o que é que hoje, se você perguntar a uma criança e um adolescente, digamos assim, qual o sonho dele? É ser youtuber. Porque é fácil, né? A fama, a riqueza. Então, é muito esse incentivo ao materialismo, ao ter e não ao ser. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando aqui sobre justamente a questão do suicídio e tal, e com certeza você deve ter virado um nome de referência, mesmo que você não tenha adquirido nesse tempo, sobre a relação do suicídio. Seu telefone deve ter virado uma sucursal do CVV. Como é que você lida com isso? Porque aí acho que os telefones começaram, né, a se transferir para o seu celular, para sua casa. E eu precisei aprender a lidar com isso,
no primeiro Setembro Amarelo, quando as plaquinhas, quando tudo aquilo, realmente eu adoeci. Adoeci de parar no hospital com uma infecção e era tudo emocional por acabar absorvendo toda essa demanda de pessoas que me viam como alguém que elas poderiam buscar ajuda e desabafar. E eu aprendi, junto com a minha psicóloga, e não deixo de fazer, porque a gente precisa entender que quem cuida precisa se cuidar, a gente não pode abrir mão disso. Hoje eu tenho essa consciência e essa responsabilidade que eu preciso ter o meu tempo, o meu momento, me respeitar, saber até onde eu posso ir, né? Então, eu venho aprendendo, mas eu digo que eu acabo tendo um excesso de empatia. Eu não consigo não acolher, não me envolver, mas eu vou aprendendo até onde eu posso ir. Você poderia contar alguma história assim muito que me marcou muito nesse período? Que deve ter chegado várias histórias para você. Só se você puder. Chegou diversas, mas se puder chorar, dentre uma das que chegaram, teve uma que me chamou muita atenção. Uma menina uma vez me encontrou, né, na rua. Quando me encontrava, já me abraçava e já começava a chorar. Do nada. E depois, é assalto. E era uma menina... Não, mas ela me abraçou e disse, você não sabe o quanto eu já tive raiva de você. Ué? Aí eu disse, por quê? De você e dos sentinelas. Porque vocês estavam impedindo o que eu queria fazer. E aquilo foi muito forte para mim, sabe? Mas assim, eu sei que ela, graças a Deus, vem tendo e teve o processo de ressignificação dela, e que muitas vezes a gente precisa... Uma vez eu ouvi de Padre Nunes, sou católica, mas tudo que me aproxima de Deus, e ele é uma referência para mim, ele falou, ninguém cresce na alegria, a gente cresce na dor. Então, eu tenho aqui até tatuado, curando a dor com amor. Então é por isso que você não cresceu, né? Você não teve muita dor, né? Você só teve alegria na vida. Teve. Se for pelo tamanho, não tá contando, não. É verdade. Mas assim, as pessoas precisam entender que nos momentos de angústia e de sofrimento é ali que a gente se faz forte. E é ali que a gente é forte, mesmo sem a gente saber, né? Você falou, então, pelo jeito que você falou, você acompanhou ela em período. Você disse que depois ela se ressignificou e tal. Você chegou essa sim, mas já tiveram diversas situações. Até depois eu fui trocar as placas lá e chegou uma menina que queria muito me conhecer e quando eu tava ela me ajudou a colocar, sabe? Legal. Foi muito especial. Eu tenho até filmado isso. Foram muitos momentos. Eu amo. E outra coisa também que eu acho muito legal e que eu também busco através das redes sociais é mostrar às pessoas o quanto a gente precisa compreender a nossa verdadeira essência e humanidade, que é o servir. O quanto também ajudar faz bem. E quando eu digo ajudar, não é só de forma material, mas eu estar aqui disponível para uma palestra, aqui eu estar disponível para conversar com alguém, para perguntar a alguém se está tudo bem, acolher alguém. Sabe assim, o ajudar, ele também traz um sentimento de muito preenchimento. Porque senão a gente fica naquele mundo individualista, egocêntrico, e que só importa ali o meu mundinho e a vida vai perdendo sentido. E Leila, você deve até saber disso, mas eu estava vendo um artigo científico que saiu no ano passado que mostrava justamente isso, que a gente hoje, para tratar pacientes depressivos, suicidas, a gente não pode mais simplesmente limitar a psicoterapia e a farmacoterapia. O exercício físico é um grande aliado. Eu fico feliz demais quando eu vejo agora o quanto, e acho que a pandemia trouxe positivo isso, o quanto as pessoas precisam, e vocês que são psicólogos, eu, profissional da educação física, os nutricionistas, a gente era meio assim, só quando realmente precisar. E hoje não. A humanidade, a população, a sociedade está vendo que a gente precisa trabalhar de forma preventiva e multiprofissional, né? Não é só cuidar do corpo, do físico, da carcaça, se o que eu tenho ali dentro, entender que o que eu sinto e todo aquele sentimento, ele vai refletir de forma física também, se eu não tratar e não cuidar, né? Exato, perfeito. Eu tenho uma notícia para você, eu já sei a sua resposta, mas eu vou falar. A gente chegou ao fim. Vamos ter que voltar, porque... Pois é. Esse programa, ele tem... Eu acho que vai ter que ficar mensal. Eu concordo, semanal, diário. Esse programa é muito bacana, Leila, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu acho que a gente faz mais do que um serviço, a gente faz uma grande contribuição, né, para a nossa população. Agradecer as Smurfettes também que vieram junto com você aqui, estão maravilhosos. Ali tem até a guarda-costas na porta para deixar ninguém entrar. Sensacional, o programa está crescendo.
Eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência, a sua tolerância, seu bom humor para tratar, inclusive, de temas difíceis, porque essa é a proposta do nosso programa. E aí, o papo mais leve de toda segunda-feira. Lelinha, dá um beijo. E a gente volta na próxima segunda. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Show. Passa rapidinho, né, o tempo? Compartilho. Eu aqui segurando a porta, pra porta não abrir, não ter lá zoada dentro da sala.